Boa noite, você que está nos acompanhando nessa transmissão online. É um prazer estar com você nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor, aquele que é exaltado por toda a eternidade. Gerações cantam louvores a esse Deus altíssimo, esse Deus que nos alcança, esse Deus que nos toca, esse Deus pessoal, esse Deus de amor. E eu te convido nessa noite, junto conosco, a louvar ao Senhor. Você na sua casa, de todo o seu coração. Aproveite esses momentos de adoração e que você possa se entregar, abrir o seu coração, que você possa entoar louvores aí do seu lar conosco. Em nome de Jesus. Exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Boa noite, pequeninos! Muito bem-vindos mais uma celebração. Eu aqui feliz, contente, muito alegre, porque hoje a gente vai se ver. Você está ligadinho? Tá sabendo o que vai acontecer hoje? Bom, depois da nossa história a gente vai falar sobre isso. Gente, hoje a nossa história tem um motivo muito especial. Eu soube que em uma outra oportunidade, quando a gente estava todo mundo junto aqui na igreja, teve um Celebra. Teve um Celebra Kids. Parece que foi cantado a história de um discípulo que foi engolido por um peixe. Não me lembro muito bem, não sei muito bem dessa história, mas eu garanto que vocês aí têm essa história gravadinha na memória. Parece também que houve um jornal, né? Que tinha um repórter muito dorminhoco e parece que ficou uma coisa gravada. Parece que teve uma fala
que ficou gravada. Escutem só. Desperta, tu que dormes. Será que tinha alguém dormindo? Não, na verdade, os pequenos discípulos que são vocês, a galerinha Kids, foram despertados a contribuir. Sim, soube que vocês ganharam um cofrinho para os missionários. A doação de vocês iriam lá para os missionários. Você guardou o dinheirinho no seu cofrinho? Hã? Pois bem, hoje o nosso tema é oferta. E eu vou contar para vocês uma história muito legal. Certa vez, Jesus estava sentado nas escadarias do templo, conversando com seus discípulos e observando as pessoas que iam lá levar as suas ofertas. Na frente do templo tinha uma caixinha onde as pessoas colocavam as ofertas. Certa vez, um homem muito rico colocou a sua melhor roupa, foi todo chique, com a sua bolsa de ouro para fazer a sua doação. Sim, mas ele queria que todo mundo visse o quanto que ele ia colocar dentro daquela caixinha. Ele pegou sua bolsa, olhou para as pessoas ao redor, porque ele queria chamar a atenção das pessoas. Ele foi lá e colocou a sua oferta. Muito dinheiro ele colocou. E ele olhava ao redor para as pessoas, porque ele queria que todas as pessoas vissem o quanto ele estava doando. E Jesus só observando. Depois de um certo tempo, veio uma mulher, uma viúva. Vocês sabem o que é uma viúva? É uma mulher que não tem mais marido, que o marido morreu. E essa viúva chegou toda tímida, olhando ao redor, para que ninguém visse ela, porque ela não tinha muita quantidade para colocar lá na caixinha. Ela tinha apenas 2 moedas. E toda envergonhada, ela foi lá e colocou as 2 moedas. E saiu bem quietinha, porque ela sentia vergonha de ter entregado apenas 2 moedas. Mas ela sabia, lá no fundinho do coração dela, que aquilo era tudo que ela tinha. Jesus olhou para os discípulos e disse: pessoal, essa viúva foi a pessoa que fez a maior oferta. A viúva escutou e ficou com os olhos cheios de lágrimas, porque ela sentiu que tinha agradado o coração de Jesus. Gente, o que você tem ofertado ao Senhor? Só dinheiro? Você pensa em dar para o Senhor somente dinheiro? Poxa, quero encher o meu cofrinho de muita moeda, quero colocar muita moeda, quero que fique cheio. Mas, às vezes, Jesus não quer somente o dinheiro. Jesus quer a maior oferta, que é o nosso coração. O nosso coração é a maior oferta que podemos dar para Jesus. Às vezes a gente não pode colocar uma moedinha igual o nosso amigo coloca, mas nós podemos agradar ao Senhor de outra forma, orando. Sim, vocês sabiam que a nossa igreja possui alguns missionários que vão para fora do Brasil servir em outros países? Sabe como? Eles não vão para ganhar dinheiro, de jeito nenhum. Eles vão para outros países para doar o seu serviço. Na nossa igreja tem muitos missionários que estão em outros países agora, exatamente agora, cuidando de pessoas doentes, pessoas que não têm condições de ter o alimento. E esses missionários, sabe como que eles se mantêm lá? Através do nosso dízimo e da nossa oferta. Sim, esses cofrinhos que a gente colocou algumas moedinhas, a gente vai juntar e vai mandar lá para onde eles estão, para eles terem o dinheirinho para comprar as coisas que aquelas pessoas que não têm precisam. Mas você aí que não conseguiu colocar nenhuma moedinha, não tem problema. Sabe o que você pode fazer em troco disso? Orar. Sim, orar. Orar pelos nossos missionários,
pedir para que Jesus abençoe esses missionários, para que eles tenham cada vez mais força para servir lá longe onde eles estão. Eles deixam família, deixam tudo aqui e vão lá a serviço do Mestre. Ah, gente, essa viúva doou tudo que ela tinha e Jesus se agradou. E você? Vamos aprender comigo hoje um versículo que diz tudo sobre oferta? Então vamos lá. Vocês vão fazer junto comigo, ok? Assim, ó. Deus ama quem dá com alegria. Mais uma vez, vamos lá. Deus ama quem dá com alegria. Galerinha. Então, eu estou sabendo que hoje tem um movimento diferente na nossa igreja, porque vai ter a Santa Ceia. E mesmo assim, com a Santa Ceia, eu vou pedir para vocês trazerem o cofrinho. A gente vai colocar numa caixinha que eu já preparei, porque nós vamos mandar lá para o pessoal que está do outro lado do Brasil, do mundo lá fora. Sim, nós vamos mandar o dinheirinho para lá. Então, em determinado tempo, o pastor vai orientar como que vai funcionar. Mas, gente, eu não vejo a hora de ver você, sabia? Eu estou morrendo de saudade dos meus amiguinhos. E sabe o que eu estou mais contente? Que hoje a gente vai se ver por uma boa causa. Sim, nós vamos estar ofertando. E você que não teve oportunidade de juntar um dinheirinho, oferte ao Senhor o seu coração, a sua oração, que o Senhor vai se agradar com cada palavra saída da sua boca, cada gesto que saia do seu corpo, porque a gente às vezes não pode doar dinheiro, mas a gente pode doar alegria, oração, a gente pode doar um favor, a gente pode doar muito mais coisas que nem tem preço. Galerinha, daqui a pouco a gente vai se ver. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz. Várias crianças participaram do nosso culto online. Da escolinha dominical online. Olha que chique. Ai, gente, foi uma foto que eu vi hoje, que eu fiquei maravilhada. Um monte de criança participando e matando a saudade dos seus facilitadores. Agora vocês vão ficar aí na telinha, namorando, vendo cada foto de cada criancinha que participou hoje. Ai, gente, foi coisa mais fofa. E, prepare seu cofrinho, chama a mamãe e o papai para daqui a pouco vir aqui na igreja, buscar a Santa Ceia e devolver sua oferta. Um beijo, fiquem com a foto agora. É isso aí, tia Jujuba, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa que a gente pode ver essa foto. Olha só os rostinhos, isso realmente é maravilhoso, a gente poder enxergar, poder ver que a nossa igreja, mesmo nesse período de isolamento, está aí ministrando a vida das nossas crianças. Obrigado por essa foto tão linda que foi proporcionada pelos nossos facilitadores aqui da Rede Kids. Dá uma olhadinha nela, veja só o rostinho das nossas crianças. Infelizmente, muitas crianças não tiveram a oportunidade de participar nesse domingo, mas temos certeza que outras oportunidades serão dadas. E que alegria. Eu vou dizer para vocês que hoje faz já 60 dias, 2 meses, desde que a porta do templo foi fechada à celebração pública. Então, nós já estamos sofrendo há um bom tempo esse distanciamento e isolamento. Eu vou dizer para vocês, crianças e papais e mamães, que como pastor, uma das partes que mais dilacera o coração é poder imaginar como estão as crianças nesse momento longe da igreja, longe da nossa comunidade, que tem se preocupado tanto com os nossos pequenos. Então eu quero agradecer a você, papai e mamãe, que entrou no grupo do WhatsApp das crianças, da nossa comunidade, e que agora terão provavelmente contatos constantes, e essa reunião semanal, que Deus permita aos nossos facilitadores proporcionar isso, e nós tivemos esse grande privilégio de poder ministrar as crianças nesse domingo pela manhã. Eu fiquei muito feliz, e essas fotos que vocês estão vendo aí, ou que viram agora há pouco, renovaram meu coração, me ajudaram a passar mais esse final de semana, talvez mais essa próxima semana de isolamento. Isso é uma renovação ao meu coração, à minha vida e ao ministério também. Então eu louvo a Deus por cada um dos nossos facilitadores, e nós esperamos que em breve tudo isso possa passar e a gente possa receber aquela multidão de crianças para poder ministrar o coração delas aqui nesse lugar, tá bom? Por falar em estar nesse lugar, nós estamos muito felizes de receber você e a sua família, nesse lugar. Que lugar é esse?
esse, pastor? Nesse lugar online, porque nós estamos aqui no nosso templo, porém estamos virtualmente conectados. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de ministrar a sua família, de abençoar o seu lar. Você que também tem sido fiel na participação, né, dos dízimos e das nossas ofertas, que alegria poder ser abençoado por uma comunidade fiel ao Senhor, que mesmo em tempos tão incertos como esse, tem continuado fazendo suas transferências bancárias, tem feito seus depósitos, tem vindo aqui entregar seu dízimo, sua oferta. Quero louvar a Deus e agradecer pela sua vida que tem participado nisso, tá bom? Os meios para fazer, os canais estão aí na sua tela. Você pode fazer a sua contribuição por depósito bancário, transferência, ou pode vir aqui na secretaria de segunda a sexta-feira, nos horários comerciais, para poder fazer a sua contribuição. Louvado seja Deus pela sua generosidade. Graças a ela, nós podemos ainda continuar fazendo o que estamos fazendo e abençoando muitas vidas aqui através dessa comunidade local. Louvado seja Deus por tudo isso. E vocês, crianças, ouviram muito bem. Daqui a pouquinho, ao final da nossa celebração, você que tem aquele cofrinho missionário poderá vir aqui fazer a sua entrega. Nós estávamos esperando esse tempo passar. Eu falei para o pessoal da coordenação da Rede Kids, falei, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai voltar, mas isso já faz 2 meses, e os nossos missionários com certeza precisam dessa contribuição. Então nós vamos fazer isso hoje, após o nosso culto online, você virá com a sua família devolver o seu cofrinho missionário. Ah, pastor, eu queria contribuir, mas eu não recebi cofrinho. Venha com a sua contribuição, nós teremos um lugar aqui para você poder fazer isso. Papai e mamãe, irmãos e irmãs, nossos irmãos que participarão conosco da ceia, também teremos um lugar específico, caso você queira dar a sua oferta e o seu dízimo ainda hoje, fazer isso aqui no estacionamento, teremos a oportunidade de fazer isso também, estamos preparando um lugar, você pode fazer na segurança e no conforto do seu carro também, tá bom? Bom, você está vendo que eu estou aqui nessa mesa, essa mesa é muito importante, uma vez ao mês a gente se reúne em torno dela, nós estávamos esperando uma ocasião para fazer isso presencialmente, mas por mais um mês, essa ocasião ainda não apareceu para nós, e estamos ainda em quarentena oficialmente aqui na cidade de Sertanópolis, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai celebrar a ceia virtualmente agora e presencialmente daqui a pouco no estacionamento da nossa igreja. Mas por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque tem muitos irmãos e irmãs de outras cidades que nos acompanham e que estão agora com cálice e com pão para serem ministrados. O que vocês vão fazer? Vão segurar esse cálice e esse pão até o final da nossa celebração, quando nós terminarmos o culto, você fará com a sua família, orando e buscando a Deus, e se você está sozinho, também tomando desses elementos e abençoando o seu coração nessa ministração. E você que está em Sertanópolis, vai sair da sua casa, a hora que a gente falar, Deus abençoe, uma boa semana, esperamos vocês no estacionamento. Quando a gente falar isso, você vai sair da sua casa, a pé, de moto, de carro, de caminhão, você vai passar aqui e nós vamos ministrar a sua família com a ceia do Senhor. Você não levará para a sua casa, você será ministrado aqui, enquanto nós estivermos no momento de celebração, tá bom? Então, ao final do nosso culto, você virá no estacionamento para ser ministrado a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu a cada um de seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e distribuiu a cada um de seus discípulos também, dizendo, esse é o cálice na nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos e façam isso em memória de mim. É o que nós faremos hoje, no nome do Senhor Jesus. Então prepare seu coração, prepare sua família, se prepare para esse momento de ministração, onde nós estaremos tomando do pão, do cálice, ao final da nossa celebração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de entrarmos em cada casa e em cada vida. E estamos nos preparando para essa celebração da noite, para que possamos daqui a pouco estarmos juntos, compartilhando o pão e o cálice. Pai, que o Senhor possa alimentar a nossa fé, que o Senhor possa renovar as nossas forças e que o Senhor possa nos dar ainda mais esperança nesses dias turbulentos que vivemos e que através dessa ceia nós possamos ser revigorados. Prepare cada coração e cada pessoa. Não permita, Pai, que o conforto, a preguiça ou até mesmo a vergonha impeça teus filhos de virem aqui serem ministrados, mas que cada casa, que cada família da nossa comunidade tenha o privilégio de vir e receber de nossas mãos presencialmente, daqui a pouco, o pão e o cálice, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, curta a nossa celebração, adore ao Senhor conosco e ao final dela nós nos veremos no estacionamento.
dos senhores e eterno Deus. Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa e que os meus olhos sempre vejam, Senhor, os senhores e eterno Deus, Senhor, os senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo mudar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo mudar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha, e que os meus olhos só vejam a ti, só vejam a ti, Senhor da glória, Senhor, Senhor da glória. Queremos te ver, abre os nossos olhos para ver a tua realidade, não a nossa, para vermos a tua realidade, o teu mover, em meio à crise, o teu mover, em meio à nossa inércia, o seu mover, em meio à nossa impossibilidade, podemos ver o seu mover, a sua glória. Nós veremos a nossa cidade tomada pela glória de Deus. Que toda a terra
senhores, Tu és Senhor. Tu és o Senhor dos nossos dias, é o Senhor da eternidade, é o Deus de toda a criação. Deus viu que tudo era bom. Tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Todas as outras coisas ruins, coisas que nós não gostamos, Pai, elas existem, mas o Senhor fez tudo bom, Senhor. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória. Nada existe fora do Seu controle, nada existe fora da Sua bondade, da Sua misericórdia, Senhor. Abre os nossos olhos para ver isso, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, queremos voltar os nossos corações para Ti. Senhor, nos perdoa pela nossa negligência, nos perdoa pelas nossas dificuldades em enxergar, em tratar uns com os outros em períodos de crise, Senhor. Deus, em tratarmos uns aos outros em períodos de dificuldade, Senhor. Nos ensina uma lição de amor, Senhor. O meu desejo é sentir Você, Rio perene, e o calor do Teu amor que me molda, que nos molda e nos leva além. Aleluia. És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Tua glória está aqui, Teu amor liberta. Estás aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Que os céus fechados se abram sobre nós, Senhor. Queremos mais de Ti, mais da Sua presença. Vem mover o Teu reino, vem mover a Sua vontade. Que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o Teu reino vem.
que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, somente nele é. O que os céus fecharam se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fecharam se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu deste lugar, Senhor. Vem, Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está somente em ti, no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha. A nossa fé somente em ti. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados, eles se abrem e movem o reino de Deus. A nossa fé está em ti, Jesus, o único Senhor. Senhor, venha soprar sobre nós, venha derramar sobre nós, Espírito Santo de Deus. Estamos cansados dos céus fechados nesses dias, onde existe dor, desespero, insegurança, medo, onde existe apenas incertezas, temores, lutas e dissabores. Senhor, nós queremos os céus abertos sobre as nossas casas, nós queremos os céus abertos sobre nossas famílias, nós queremos os céus abertos sobre os nossos lares. Queremos os céus abertos sobre as nossas vidas e sobre a cidade de Sertanópolis, Senhor. Nós repreendemos, ó Pai, no nome de Jesus, toda praga lançada sobre essa cidade. Nós declaramos que os céus de Sertanópolis não são céus de pragas, não são céus de maldições, não são céus de misérias, não são céus de perdas e derrotas. São céus de bênçãos, são céus de prosperidade, são céus de cura, céus de milagres. Nós declaramos que os céus de Sertanópolis são céus que estabelecem o prazer e o poder de Deus sobre os nossos corações. Os céus de Sertanópolis derramam chuvas de bênçãos, os céus de Sertanópolis derramam chuvas de vitória, porque os Deus dos céus, o Deus que está sobre todos os céus, está abrindo o céu sobre nós essa noite, está abrindo o céu sobre a sua casa, está abrindo o céu sobre a sua vida, está derramando sobre o seu lar. O Deus que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade, rasga os céus e derrama sobre nós da tua presença, da tua força, Deus, da tua glória. Nós queremos os céus abertos, nós queremos os céus abertos. Restaura-nos o prazer da sua alegria, restaura-nos o prazer, restaura-nos o prazer, ó Deus, da tua presença. Eu te agradeço, Senhor. Teu reino venha mover a nossa
Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor Jesus, nós elevamos o teu nome, nós declaramos a sua grandeza, o seu poder. Nada pode prender o Senhor, nada pode prender a sua glória, nada pode impedir o seu agir. O Senhor é o Deus imparável, o Senhor é o Deus que não pode ser impedido por obras humanas, e sabemos que o seu agir continua presente e operando sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Que os céus se abram sobre a sua casa, que os céus se abram sobre a sua família. Chega de céus fechados, chega de céus blindados, travados, chega de ambientes de preocupação, de angústia, de dor, de incertezas e inseguranças. É hora dos céus se abrirem sobre a nossa casa e trazerem paz. Esses céus que rasgam, essa presença de Deus que rasga os céus e que rompe todos os nossos cárceres, todas as nossas prisões, todos os nossos claustros mais intensos e mais profundos. Que a presença de Deus visite a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aí no chat, você pode compartilhar conosco e participar conosco dizendo: os céus estão abertos sobre mim. Diga isso para alguém aí que está no chat, diga para isso para alguém que está aí na sua casa, diga isso para alguém que está perto de você. Diga: os céus estão abertos sobre a minha vida, os céus não estão fechados sobre aqueles que temem, que amam, que adoram e que seguem a presença do Senhor Jesus. Então fica firme aí no seu lugar, fica firme nesse período, fique firme nesse momento. O Senhor está com os braços abertos e os céus abertos para te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esse tempo tão precioso, onde a gente pode declarar verdades que alimentam a nossa fé e que alimentam o nosso coração. Se a gente fala em alimentar, nós estamos falando de algo que precisa de nutrição. E eu vou dizer bem sinceramente para vocês, essa noite, esse culto, essa celebração me nutre, me alimenta, me fortalece. E eu espero que o mesmo esteja acontecendo aí na sua vida, o mesmo esteja acontecendo aí na sua casa, o mesmo esteja acontecendo com o seu coração, que você esteja sendo renovada, fortalecido e recebendo algo maravilhoso de Deus para poder passar esses dias de ausência, de isolamento, onde a gente possa estar juntos em nome de Jesus, mesmo que virtualmente. Queridos, eu vou confessar para vocês que não têm sido dias fáceis. A cada dia que passa, a cada semana, parece que é um presidiário contando e escrevendo na parede da sua cela os dias já passados, os dias que já foram vividos dentro do claustro, dentro do cárcere, e os dias que estão vindo para poder sair dele. A sensação que eu tenho é de estar dentro de uma cela, de estar aprisionado, na expectativa de que as portas se abram, de que um habeas corpus seja oferecido, e de que uma palavra de libertação venha dizendo: você está livre, pode sair, pode ir agora para onde você quiser, você está livre. A sensação não é de prisão, a sensação não é de estar enclausurado. Bom, ontem eu cheguei no meu limite e disse para minha família: olha, a gente precisa sair, nem se for para dar uma volta de carro. Coloquei as crianças no carro, a esposa, demos uma volta, fomos num lugar para almoçar, onde tinha uma certa proteção de saúde, para que a gente pudesse se sentar ali e passar algumas horas longe do cárcere privado. A sensação é de um cárcere privado, a sensação de que você entra dentro de casa e você está sendo posto naquele lugar. É lógico que pela sua saúde, é lógico que respeitando as normativas do nosso país, é lógico que prevenindo contaminação, mas a sensação é quando você bate o portão de casa, é de que você está novamente isolado, impedido de ter acesso às pessoas, de ter acesso a lugares e principalmente de ter acesso à igreja. Como tem sido difícil ficar esses dias longe de vocês, como tem sido difícil ficar esses dias sem poder orar, sem poder te ver, sem poder abraçar, sem poder compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar as alegrias, sem poder estar em comunhão presencial. Irmãos, como meu coração tem sofrido esses dias. E talvez algumas palavras possam me ajudar a ilustrar isso. A primeira eu já disse: cárcere privado.
Quando você é colocado a contragosto, numa situação onde você não pode ver ninguém, se relacionar com ninguém. Talvez uma outra palavra que pudesse ajudar a gente aí seria prisão domiciliar. Prisão domiciliar, você fica sob custódia, você não pode pisar na bola, você não pode andar fora da linha, você precisa ficar ali e cumprir a sua pena. Oh meu Deus, hoje, dia 17 de maio de 2020, um dia muito especial, mas também um dia muito angustiante. Muito especial, porque hoje é aniversário do meu pai. Pai, parabéns, Deus abençoe a vida do senhor grandemente, viu? Hoje meu pai está fazendo 62 anos de idade, um guerreiro, Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Mas dia 17 de maio também é um dia muito triste, porque hoje contabiliza 60 dias das portas do templo fechada. Foi no dia 17 de março, agora de 2020, que eu falei pela primeira vez à nossa comunidade dizendo: pessoal, por medidas de segurança, fecharemos o nosso templo aos cultos presenciais. Fizemos isso pensando em 15 dias, depois por 30 dias, e nós já estamos apresentando e chegando ao nosso 60º dia, e a nossa sensação é de prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Quem sabe talvez você diz: não, eu até posso ir e vir, não estou em cárcere privado, a contragosto, não estou em prisão domiciliar, cumprindo uma pena emocional, ao ponto de não poder ver os meus queridos, as pessoas que eu tanto amo, e ao ponto de não ir à igreja, mas talvez eu esteja em liberdade condicional. Você pode ir e vir, mas sob uma supervisão, a supervisão constante, o cuidado constante, o medo, o receio. Essa sensação realmente é uma sensação de estar o tempo todo sendo monitorado. E se você é menor de idade, talvez você esteja em liberdade assistida. Liberdade assistida é para os menores de idade, que estão saindo aí, tentando fazer algumas coisas, e ainda assim tem que estar sob algum nível de proteção e também de supervisão, tanto das condições de saúde, como das pessoas que também te amam e protegem a sua saída. Ou seja, por todos os lados nós estamos cercados. Por todos os lados nós estamos sendo tomados de um certo acorrentamento, pela nossa saúde, pelo nosso bem, mas ainda assim que nos causa algum dano. Não causa. Eu tenho que confessar para vocês que passar esses 60 dias tem sido de aprendizado, porque a luta, a angústia também nos faz crescer. Mas essa sensação de cárcere, queridos, também nos faz diminuir. A sensação de que nada está acontecendo. A sensação de que está tudo parado. Eu estava conversando com uma pessoa da nossa equipe pastoral e ela comentou: é diferente como é o ritmo da igreja, né, pastor? Está muito estranho, as coisas não acontecem, ninguém procura, ninguém vem. E eu disse: é verdade, a sensação é de que nada está acontecendo. Pelo contrário, a sensação é de que nós estamos perdendo território, a sensação às vezes de que nós estamos perdendo famílias, perdendo pessoas. Parece que as pessoas estão se ausentando da fé, diminuindo a sua vida com Deus. Não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que isso é uma sensação. É a sensação de quem está no cárcere, é a sensação de quem foi impedido de ver o mundo do lado de fora. Tudo que eu consigo ver é a minha realidade pessoal, tudo que eu consigo ver são os bancos vazios, tudo que eu consigo ver é o telefone que mal toca, tudo que eu consigo ver são as pessoas que eu não vejo. Ou seja, a sensação é de que tudo está impedido, parado, e que não há nenhum mover. De que o mundo entrou num estado de ostracismo, um estado de paralisia total e completa. Essa é a sensação que eu tenho ao olhar para as centenas de pessoas que participam da nossa comunidade semanalmente, que são impedidas de estar aqui conosco. A sensação de estar num cárcere. E essa manhã, quando eu saí de casa logo cedo para poder fazer uma breve reflexão, caminhando, tentando colocar a mente em ordem, eu peço que você ore para que a mente do pastor Denis continue sadia e em ordem nesses dias de claustro emocional, esses dias de isolamento de pessoas. Quando eu estava colocando as ideias em ordem, o texto que me veio à mente está relacionado a Paulo e Silas. Eles estavam vivendo o melhor momento como missionários e como igreja. A igreja estava crescendo, a igreja estava viva, a igreja estava pungente. Muito parecido com o que nós estamos vivendo aqui. Não sei se você lembra qual foi a última vez que nós nos reunimos aqui na igreja. A última vez foi um domingo de ceia, se eu não me engano.
E nós estivemos aqui celebrando a ceia do Senhor juntos. Eu não sei se você lembra o último evento que nós tivemos, o Despertai. Que mover, que presença. Quantas promessas que Deus tinha trazido para nós. Quantas promessas Deus trouxe desse altar para a nossa igreja. A igreja estava num melhor momento, numa melhor fase. Nós estávamos iniciando um processo de reforma aqui interna. Nós estávamos já convocando a nossa assembleia para a compra de um terreno, para que a gente pudesse pensar num espaço maior. A igreja estava vibrante, a igreja estava vivendo um melhor momento, e de repente, claustro, afastamento, isolamento, a sensação de que as coisas pararam no tempo. Paulo e Silas viveram algo muito parecido. No melhor momento que eles estavam como igreja, eles tomaram uma iniciativa que foi imediatamente retaliada pelas autoridades de Roma. Paulo e Silas estavam andando por uma determinada região do Império Romano, quando de repente uma escrava, que era adivinha e que fazia predições sobre o futuro, vinha atrás deles importunando tanto Paulo como Silas. Paulo cansou daquela situação e olhou para aquela jovem e disse: em nome de Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, eu te repreendo que saias dela. Imediatamente o espírito maligno deixou aquela moça e ela foi agora impedida de trazer predições sobre o futuro e de enganar as pessoas. Os donos daquela escrava se revoltaram com a atitude de Paulo e Silas. E então o que eles fizeram? Levaram Paulo e Silas até a praça central e acusaram diante das autoridades, dizendo que eles estavam pervertendo a ordem e o direito das pessoas e ensinando doutrinas estranhas e costumes que não eram daquela localidade. Paulo e Silas foram imediatamente açoitados. Sabe o que significa açoite? Apanharam, sofreram danos corporais e lesões corporais diante daquilo que estava acontecendo e foram imediatamente lançados no cárcere. Quando eles foram jogados no cárcere, as autoridades que fizeram assim com eles, disseram: vigiem muito bem esses homens e coloquem esses homens no lugar onde eles possam estar em total segurança para que não haja fuga. Então o carcereiro os colocou no fundo da cela. Haviam vários tipos de celas naquele lugar, e havia um lugar como se fosse um porão, que era o lugar mais escondido, o lugar onde tinha mais portões. E lá foram colocados Paulo e Silas no fundo do cárcere, e lá eles ficaram. E essa é a história que eu quero ler com você aqui essa noite, olhando para esse contexto, no momento mais especial do ministério desses dois homens. Eles foram lançados no cárcere, no momento mais especial que eu sentia que nós estávamos vivendo como igreja, como povo de Deus, como pastor dessa comunidade, me senti lançado no cárcere. E eu tenho certeza que talvez você esteja vivendo momentos, ou estava vivendo momentos especiais, sonhando com alguns projetos pessoais, sonhando com algumas coisas, algumas conquistas, vendo as portas se abrirem, quando de repente também o cárcere chegou na sua vida. Um cárcere emocional, um cárcere financeiro, um cárcere relacional, mas um cárcere chegou sobre a sua vida, assim como chegou para nós como igreja, assim como chegou como Paulo e Silas no melhor momento do seu ministério. Eu gostaria de ler com você esse texto que está em Atos capítulo 16, versículo de número 20 em diante. Eu quero ler com você. Olha só, está aparecendo na sua tela exatamente agora, Atos capítulo de número 16. Eu quero ler com você esse texto, que é muito importante e que Deus com certeza falará ao seu coração. Diz assim, Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só, cárcere interior e presos pelo tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Versículo 27. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você
e os da sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Queridos, esse texto falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Rapidamente, em apenas alguns minutos, porque ele tem é como se fosse uma força concentrada. Eu não quero aqui entrar em cada versículo nesse momento. Eu quero pegar aquilo que ele explodiu no meu coração essa manhã, e que me trouxe de renovação, e que me trouxe de paz, e que me trouxe de esperança. E eu gostaria de compartilhar com você. Você que se sente encarcerado, enclausurado, você que experimenta uma sensação de prisão domiciliar, de liberdade assistida, de liberdade condicional ou de cárcere privado. Você que sente que o seu coração está sendo atrofiado e aprisionado por tantas correntes nesses dias. Deus tem uma palavra para o seu coração, assim como tem uma para mim essa noite, e eu gostaria de nesse momento expor para você. A primeira questão que eu comecei dizendo para você é: quem está preso tem a sensação de que nada está acontecendo. Quem está encarcerado tem a sensação de que nada está se movimentando. Quem está encarcerado nos seus traumas do passado, quem está encarcerado nos seus ressentimentos pessoais, quem está encarcerado nos seus complexos individuais, quem está encarcerado nos seus vícios malignos, quem está encarcerado por hostes espirituais da maldade, quem está encarcerado espiritualmente, sente que nada está acontecendo. Essa é a experiência que nós temos, essa é a sensação que todos temos. Mas a verdade que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento é que, enquanto aqueles homens estavam encarcerados, Deus estava agindo. Enquanto aqueles homens estavam encarcerados, Deus estava se movimentando, porque Deus não pode ser preso, Deus não pode ser aprisionado, porque alguns homens foram presos ao tronco, ou porque algum decreto impediu as igrejas de serem abertas. Deus não está impedido de agir diante de oposições humanas. Deus não está impedido de agir diante de portas fechadas, diante de cadeados trancados, porque Deus é muito maior do que isso. Embora a nossa sensação é de que nada esteja acontecendo, o Senhor, através dessa palavra, diz: eu ainda estou movendo, eu ainda estou movendo. E a nossa parte nesse cárcere é identificar essa grandeza, esse poder de Deus e adorá-lo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas não resmungavam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas não faziam planos de fuga. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas não faziam desobediência civil. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus, exaltavam a Deus. Essa é a nossa atitude enquanto estamos nesse cárcere. Essa é a nossa posição enquanto sofremos com isolamento social. Essa é a nossa posição enquanto vemos nossos sonhos sendo aprisionados, as nossas esperanças sendo acorrentadas. Essa é a nossa posição enquanto vemos o sofrimento nos envolvendo e nos fechando cada vez mais contra a parede. Nossa atitude, nossa posição é adorar a Deus, é exaltar a Deus, é glorificar a Deus, porque Ele está agindo, embora nada pareça estar acontecendo. Eu vou repetir para você que está na sua casa: Ele está agindo, embora nada pareça estar acontecendo. Essa é a lição que Deus traz ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com você. Enquanto Paulo e Silas cantavam na prisão, na sensação de que nada acontece do lado de fora, de que não vem ninguém à sua ajuda, de que não há recursos para tirá-los daquela prisão, Deus move. Deus move. Deus move ao ponto de um grande terremoto acontecer, das portas se destrancarem e abrirem, de as cadeias se soltarem das mãos dos presos e caírem ao chão. Deus move. Enquanto adoramos, Deus move. Enquanto estamos presos, Deus move. Enquanto sofremos, Deus move. Enquanto lamentamos, Deus move. Deus está agindo e nada pode parar o Deus que é imparável. Imparável. E essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você, que vai aparecer na sua tela e na sua cela pessoal. A primeira lição é: Deus ainda move em meio à nossa quarentena. Deus está movendo em meio à nossa quarentena. Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de agir como Deus, Ele não deixou de operar como Deus.
Paulo sabia que, embora ele estivesse preso, Deus estava operando com as suas mãos. Embora as mãos de Paulo estivessem acorrentadas, Deus estava movendo através das mãos poderosas que fizeram o universo. As mãos que criaram o universo não estão impedidas de abençoar a você, embora você esteja talvez aprisionado por temores, por inseguranças, pela quarentena. As mãos que criaram o universo não estão impedidas de abençoar a sua vida. Deus estende a mão para te abençoar. Deus estende a mão para rasgar o céu e derramar sobre nossos corações vitória, vida, alegria e bênção, mesmo em meio aos nossos cárceres e prisões. Deus tirou Paulo e Silas da prisão? Não. Deus moveu enquanto Paulo e Silas estavam na prisão. Deus estava movendo. Enquanto as cadeias ainda estavam em suas mãos, enquanto as portas ainda estavam trancadas, Deus ainda estava movendo. Aleluia. Enquanto você não vê nada acontecendo, Deus está movendo. Enquanto você não vê as águas sendo agitadas, Deus está movendo. Enquanto você não vê a cura estabelecida, Deus está movendo. Não há nada que impeça o agir e o mover desse Deus que age e que move, mesmo quando tudo parece perdido. Paulo teve essa experiência tão maravilhosa quando escreveu da prisão a um jovem pastor chamado Timóteo. E ele escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, vai aparecer na sua tela agora. Diz assim: lembre-se sempre de Jesus crucificado, pelo qual eu dou o meu testemunho, porque embora eu esteja preso, essas cadeias estejam sobre mim, a palavra do Senhor não está aprisionada. Então, querido irmão, querida irmã que acompanha pela internet, agora eu quero te dizer qual é o título dessa mensagem. O tema dessa mensagem é presos, mas não aprisionados. Pode repetir aí comigo? Presos, mas não aprisionados. Amanhã nada mudará. Talvez as restrições possam aumentar. Ainda teremos que experimentar o templo fechado por alguns dias e quem sabe meses. Mas o fato é que a palavra de Deus não está aprisionada. Embora aos meus olhos pareça que nada esteja acontecendo, Deus está movendo, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando, Deus está abrindo portas. Porque enquanto eu louvo, enquanto eu exalto, enquanto eu me posiciono nele, as portas dos céus estão abertas para abençoar essa cidade, sua família, o nosso coração. Eu creio de que Deus não está sendo impedido de mover, embora estejamos sendo impedidos de fazer. Deus não está sendo impedido de mover, embora estejamos sendo impedidos de nos mover. Deus não está impedido. Deus está agindo em meio à nossa quarentena. Ele não parou. Ele ainda continua fazendo milagres, Ele ainda continua agitando as águas, Ele ainda continua movendo sobre nós. Mas a segunda lição que eu gostaria de deixar com você essa noite, e vai aparecer na sua tela agora: Deus usa a nossa quarentena para os seus propósitos. Primeiro, Deus está movendo em meio à nossa quarentena. E segundo, Deus usa a nossa quarentena para os seus propósitos. Sabe o que aconteceu naquele cárcere? Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus para toda uma casa, que se tornou uma igreja em Filipos. Você já ouviu falar da carta de Paulo aos Filipenses? Onde Paulo e Silas estavam presos? Em Filipos. Uma igreja surgiu da prisão. Uma igreja nova vai surgir da prisão. Eu creio nisso. Eu recebo essa palavra de Deus essa noite. Uma igreja nova está surgindo desses dias de cárcere, desses dias de prisão, desses dias de isolamento. Uma nova igreja mais fortalecida, mais abençoada, mais viva, mais impactante. Uma nova igreja. Uma igreja está surgindo da prisão. Está surgindo. Eu posso ver pela fé uma nova igreja vindo, as portas se abrindo e o povo de Deus celebrando, adorando o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, abandonando as mentiras, abandonando as farsas, abandonando os falsos deuses, entrando pelas portas do reino de Deus aos montões, porque uma nova igreja surgiu no cárcere.
Deus usa a nossa quarentena para os seus propósitos eternos. Nós não sabemos e não podemos medir o impacto de tudo isso que está acontecendo no mundo espiritual. Nós assistimos os jornais e vemos os impactos econômicos, vemos os impactos de saúde, mas nós não conseguimos medir os impactos espirituais. E é para esses que os meus olhos estão voltados nesse momento, para enxergar o que Deus está fazendo, mesmo em meio ao nosso sofrimento e ao nosso claustro. Porque a quarentena não impediu Deus de mover. Pelo contrário, Ele pode usar esse vírus, se foi projetado ou não, se foi fruto de uma catástrofe pessoal ou de um país que acabou se alastrando para todos os países, eu não sei te dizer e nem quero entrar nesses assuntos. O fato é, Deus não criou a pandemia, Deus não criou o coronavírus, mas Deus está movendo em meio ao coronavírus, Deus está usando a quarentena para atingir os seus propósitos eternos, porque Deus não pode ser pego de surpresa, Deus não pode ser pego de calças curtas, como a gente costuma dizer no popular. Ai, de repente Deus viu, uau, tem coronavírus na terra, eu preciso fazer alguma coisa. Deus usa isso desde toda a eternidade, para os seus propósitos eternos. É nessa verdade que eu me baseio, é nessa verdade que eu me garanto. Eu me garanto na esperança de que Deus se move em meio à minha quarentena. Deus se move em meio aos meus cárceres mais profundos. E aí você pode dar o nome que você quiser. Mas Deus se move para os seus propósitos eternos. Deus está usando essa quarentena para atingir seu coração. Você que está assistindo pela internet e nunca pisou nessa igreja, olha só. Deus usando a quarentena para falar que Ele te ama. E que Ele quer salvar o seu coração e sua família. Como Ele fez com o carcereiro de Filipos. Como Deus é maravilhoso. Eu não queria estar com esses bancos vazios. Mas se Deus achou melhor deixar esses bancos vazios para alcançar o seu coração, eu estou com Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada cadeira vazia, mas por cada coração salvo. Porque a sua palavra não está aprisionada. A palavra de Deus não está aprisionada. Decreto nenhum no mundo pode aprisionar o mover e o poder do Deus que nós servimos e amamos. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, que nós vamos cantar a última canção. Eu quero que você agora compartilhe o que eu vou mostrar para você. Daqui a pouco vai aparecer na sua tela. É uma frase que Deus deu para mim. E que Ele colocou no meu coração no final da tarde de hoje. Enquanto eu estava aqui arrumando as coisas do estacionamento, o Senhor soprou no meu ouvido essa frase. Eu queria que essa frase estivesse no seu Facebook. Eu queria que essa frase estivesse no seu Instagram. Eu queria que essa frase estivesse no status do seu celular agora, do seu WhatsApp. Eu queria que essa frase estivesse escrita na sua geladeira. E eu vou dizer qual é essa frase já, segura aí. Mas eu queria que essa frase movesse o seu coração. Porque em Atos capítulo 16, não só as cadeias caíram. Um homem foi salvo, e depois que Paulo e Silas foram libertados com honra da prisão, porque os próprios magistrados foram tirá-los pessoalmente daquele lugar, Paulo e Silas saíram e foram para a igreja, para a casa que estava lá e disseram, sejam encorajados, irmãos. Eles encorajaram, depois da quarentena deles naquela prisão, eles foram capazes de experimentar o mover de Deus, ver Deus agindo para o seu mover eterno, e foram capazes de encorajar os irmãos depois disso. Nós vamos encorajar uns aos outros ainda, irmãos. Depois que passarmos tudo isso, nós seremos capazes de enfrentar muitas situações com coragem e fé, animando os mais frágeis e fortalecendo uma igreja que quer amar e quer andar com Jesus. Está pronto para a frase? É a frase mais linda que eu recebi durante essa quarentena. Eu quero compartilhar com você, eu estou muito ansioso. Ela é muito simples. Para alguns pode parecer até banal. Outros vão chamar até de uma frase idiota. Mas fez muito sentido para mim e eu acho que vai fazer para você. Estão prontos aí? Essa frase é para você. E vai aparecer agora na sua tela. Compartilhe com quem você puder e diga essa frase: Deus não está em quarentena. Deus não está em quarentena. Deus está agindo, Deus está movendo. Nós estamos impedidos, nós estamos vulneráveis, nós estamos fragilizados por um vírus, nós estamos com inseguranças e temores, mas Deus não está em quarentena. Deus está presente, Deus está agindo, Deus está movendo, Deus está atuando. Deus não está em quarentena. Compartilhe.
diga isso ao seu coração, diga isso às pessoas à sua volta, diga isso para a sua família, diga isso para o próximo problema que você tem que enfrentar, diga isso para o seu medo, diga isso para a sua insegurança, diga: Deus não está em quarentena. Deus não está em quarentena. Compartilhe, porque o Deus que abençoa, Ele vai vir sobre você, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Ele estará com você quando você chorar ou quando você sorrir. Ele te orientará por todos os lugares que você passar, porque Deus, o Deus da bênção, não parou de abençoar os seus filhos na quarentena, porque Deus não está em quarentena. Escute essa canção, porque o Deus que abençoa, o Deus que guarda e o Deus que brilha a sua face não está em quarentena e vai abençoar a sua vida e o seu coração em nome de Jesus. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e
teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Receba, Ele está sobre ti, Ele está sobre nossas gerações, e os filhos, Sua presença seja em ti, e te cerques onde que fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua ida, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Ele é por ti, Ele é por nós. Assim seja, assim seja. Seja sobre ti, suas gerações, Todas as gerações, sua família, seus filhos, sobre todas as gerações, a presença de Deus, a glória de Deus, te acompanhando em todo momento. onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida. Se chorar ou se sorrir, sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. aleluia! Ele é por nós, o Senhor. Aleluia! A palavra amém significa assim seja. Você recebe? Então cante na sua casa amém. Mais uma vez, amém a tudo isso que nós cantamos, a bênção de Deus. Diga assim seja, Senhor. Amém e amém. É para você tudo isso,
é para sua casa, é para sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, Ele resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Por onde você andar, quer entrando ou quer saindo, quer sorrindo ou quer chorando, Ele é por ti, Ele é por mim, Ele é por nós, Ele está movendo. Deus não está em quarentena. Então agora vamos aumentar o volume enquanto nós vamos saindo da nossa casa. Eu te espero aqui no estacionamento dizendo amém, amém, amém e amém. Deus abençoe.